A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, eu fiz um vídeo, acho que os irmãos chegou a ver esse vídeo, né? Só que eu tive que remover ele, irmãos, porque fui inventar de baixar um aplicativo e fazer esse aplicativo. O aplicativo é uma benção. Sei que não deu certo. Eu tive que gravar por metades os vídeos. Achei que ia ser melhor pelo aplicativo do que pelo meu celular e não deu certo. Eu tive que excluir, porque ficou o vídeo, o primeiro ficou no final, sei que ficou uma salada de fruta. Aí eu peguei e excluí o vídeo e vim hoje fazer de novo. Tá bom, irmãos? E é a mesma palavra, que é Daniel 6, né, que Deus me deu. Aquela outra palavra que eu tinha falado, que eu estudei, né, que tá até aqui meu caderno de estudo, né, ainda não é a hora, né? Deus ele sabe. Né? Irmãos, ficou escuro porque acabou a luz aqui. Mas eu vou continuar, né? Eita, meu Deus do céu, o inimigo ele é sujo. Irmãos, a tela vai ficar escura, como eu já falei, por conta que acabou a luz. Mas eu comecei e eu vou continuar. Já é a segunda vez, né, que acaba. Mas tá repreendido em nome de Jesus. Vou continuar fazendo esse vídeo. Então, Daniel 6, irmãos. Nem vou conseguir ler aqui certinho, por conta tá bem escuro. Mas todos conhecem, quem não conhece Daniel, né? Daniel era um homem temente a Deus, que orava, jejuava. E o rei tinha algo na vida de Daniel, né? Ia subir Daniel ali de uma posição. E ali aqueles homens invejosos, porque essa é a palavra, invejosos, armou contra Daniel, falando ao rei, colocar um decreto que aqueles que não adorassem somente o rei e engrandecessem somente o nome do rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel, por ser um homem íntegro e reto a Deus, que Daniel só não orava antes desse decreto, Daniel não começou a orar quando foi lançado esse decreto, mas antes Daniel já orava 3 vezes ao dia e jejuava ao Deus dele, que é o nosso Deus. Voltou, glória a Deus, irmãos. Daniel continuou com as suas orações ao Deus que ele servia. Acabou de novo, vamos continuar. E Daniel continuou com as suas orações. E aquilo enfureceu aqueles homens, porque o que eles queriam era fazer Daniel parar. Na verdade, ele sabia do propósito, né, que Deus tinha na vida de Daniel. E assim, são muitos que na nossa frente muitas das vezes dizem quem estão conosco, só que por detrás de nós eles lançam como fosse flechas sobre nós, pelas nossas costas. Só que nós temos um Deus, irmãos, que ele vê tudo, seja o que é bom ou seja o que é mal. Nós temos um Deus que ele está com os olhos dele postos sobre nós e que nada fica em oculto. E o que fazem, o que deixam de fazer, ou até mesmo de falar de nós pelas nossas costas, o Deus que nós servimos, ele está vendo tudo. E ali Deus estava contemplando tudo que Daniel estava fazendo. Tudo que Daniel estava passando, Deus estava contemplando. Irmãos, é aqueles homens invejosos, irmãos. Ele sabia que eles fazendo isso, esse decreto, fazendo o rei lançar esse decreto, Daniel iria continuar orando. E o plano deles era esse mesmo, que Daniel ele fosse lançado naquela cova com aqueles leões, irmãos. E Daniel ele continuou orando, engrandecendo o nome do Deus dele. E eles chegaram até o rei e falaram que Daniel continuava orando e que Daniel não tinha obedecido à voz do rei. Eu quero dizer algo para você, quem você tem obedecido? É a voz de Deus ou a voz do homem? Porque Daniel ele obedeceu à voz de Deus e não à voz do homem. Deus diz algo para ti e o homem diz outra coisa para ti e você fica naquele meio termo.
Daniel não. Daniel não teve meio termo. Ele ouviu a voz de Deus. E ele sabia que o Deus dele era com ele. E ele continuou orando, engrandecendo o nome do Deus dele. Irmãos, e às vezes a gente se pergunta, mas por que que Deus deixou Daniel ir para aquela cova dos leões? Deus deixou Daniel ir para aquela cova dos leões, meus irmãos. Como também Deus deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ir para aquela fornalha de fogo. Deus deixou eles ir. Deus deixou José ser lançado naquela cisterna. Deus deixou José ser lançado naquela prisão. Deus também deixou José ser lançado. Só que dentro da fornalha, lá dentro daquela cova dos leões, dentro daquela cisterna que José estava, Deus, ele estava com ele. E comigo, contigo, não é diferente, meus irmãos. Deus, ele está conosco. Seja qual for a situação que eu estiver passando, e até você, ele está passando junto contigo. Irmãos, muitos olham para nós e nos julgam. Muitos acham no direito de querer apontar o seu dedo e nos julgar. Irmãos, as pessoas querem que a gente seja como elas querem que nós sejamos. Mas, irmãos, uma coisa eu te digo, nós temos que ser como o nosso Deus quer que nós sejamos, não como as pessoas querem que nós sejamos. Irmãos, seja o que Deus quer que você seja. Faça o que Deus quer que você faça. Deixam que pense, que fale, se você que você está sem direção, que é isso, que é aquilo, oh, aleluia. Mas quem te chamou foi Deus e quem te justifica é Deus. Se você está no centro da vontade, da direção de Deus, continue a sua jornada, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Olhar só para o alto, que é lá que vem o meu, seu socorro vem do Senhor. Se você está na direção do Senhor, deixe que fale, quem pense o que quiser de você, só faça o que Deus tem contigo, que aonde você for, seja aonde for que Deus te mandar, pode ter certeza de uma coisa, eu e você pode ter certeza de uma coisa, há um propósito. Lá onde Deus te mandar, Ele tem um propósito. Tem alguém lá que precisa ouvir alguma coisa, tem alguém lá que está carente de alguma coisa. Irmãos, então só obedeça a voz de Deus. Irmão, só faça o que Deus quer que você faça. Eu imagino que não foi fácil para Daniel quando ele foi lançado naquela cova, como para José não foi fácil, como para Sadraque, Mesaque e Abednego não foi fácil, irmãos. Só que Sadraque e Abednego, quando eles foram lançados naquela fornalha de fogo, irmãos, ele continuou adorando o Deus dele, ele não prostou. Eles não vendeu a adoração deles, não, eles não trocou o Deus dele. E Daniel também, ele não trocou o Deus dele. Tá doendo? Adore. Continue, é marchando, tá difícil, mas vamos marchar. Vamos marchar, tá doendo? Continue, tá na bênção? Continue glorificando, independente da situação, porque nós não temos que louvar e agradecer o nome do Senhor pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é na minha e na tua vida. E o que Ele fez por mim, por você, eu não mereci, você também não merecia. O que Deus fez, Ele entregou seu único filho unigênito para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Nós merecia? Não, nós não merecia, era para mim e você tá lá, não Jesus sendo santo, ter sido lançado naquela cruz, ter sido feito o que foi feito com Ele naquele lugar. Então temos que glorificar o nome dele, não pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é nas nossas vidas. Pelo que ele é nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar marchando na presença do Senhor. E ali Daniel foi lançado naquela cova dos leões, irmãos. Leões famintos, diz que aqueles leões estavam famintos, irmãos. Faminto, aqueles leões estavam. Daniel 6, Daniel capítulo 6, aqui está dizendo, irmãos, que Daniel foi lançado naquela cova, irmãos,
Mas só que dano nenhum aqueles leões fez, porque o meu Jesus, meu Deus, ele tampou a boca daqueles leões, irmãos. Oh, Deus já me usou esses dias para falar algo. Irmão, diz que quando a gente tá falando da palavra de Deus, ela corta pra gente para depois cortar pro outro, né? Eu não sou pregadora, mas as pessoas falam realmente. Eu sei que eu tenho vivido isso, né, irmãos? Eu já falei algo que Deus colocou no meu coração, eu volto a falar de novo. Deus tampa a boca dos leões. Leões não podem se levantar contra ti, eles não podem fazer nada, irmãos. Oh, aleluia. E aqueles homens teve que ouvir Daniel gritar de lá de dentro, lá do fundo daquela cova, irmãos. Eles teve que ouvir, Deus tampou a boca daqueles homens, Deus tampou a boca daqueles leões e mostrou aquele rei, mostrou para aqueles homens que Deus era com Daniel e aquele rei ele teve que glorificar o Deus de Daniel, irmãos. Irmãos, Deus tirou o sono, aqui diz que Deus tirou o sono, aqui na palavra, na Hélida que está dizendo não, diz na palavra que Deus tirou o sono daquele rei. O rei não pôde dormir, irmãos. Ele lançou aquele homem de Deus, um homem temente naquela cova dos leões. Por quê? Por causa daqueles invejosos que levantou calúnias contra Daniel. Tem gente levantando calúnias contra a tua vida. Ela canta, ela ela mostra lá, esquecendo que tu tem um Deus que ele zela, que ele vela por a tua vida. Ela canta, ela lá. Tá falando por tuas costas, esquecendo que tu tem os Deus que tudo vê. Seja o que tá falando bom, o que tá falando mal, tu tem um Deus que tá vendo tudo. Te canta lá das tulianda lá. E aqueles homens invejosos fizeram aquilo com Daniel, decandaradas tulianda lá. Só que o meu Deus mostrou aquele rei que ele era na vida de Daniel, mostrou aqueles homens que ele era na vida de Daniel, que ele tocou no ungido do Senhor. Eles não podem tocar, ninguém pode tocar no ungido. Tu és ungido, nós somos ungidos do Senhor. Nós somos ungidos do Senhor, nós não estamos aqui para agradar homem, nós estamos aqui para agradar a Deus, de cantará das lá, e acha que pode tocar em ti, e acha que pode falar de ti, e acha que pode fazer o que quiser contigo, que o teu Deus não está te vendo, o teu Deus ele está te vendo, o teu Deus está te contemplando, ele está vendo teus joelhos no chão clamando, Jesus, 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 tem de misericórdia de mim, Jesus. Ele tá vendo você pôr no seu joelho no chão para orar por aquela pessoa que você nem sabe decantará das friandas lá, mas por detrás de ti tá lá mantendo, ao decantarai, mantendo não a palavra, lançando pedras, tá lá colocando lenha na fogueira, decantaradas durante lá, e você tá com seus joelhos no chão orando pela vida dela, pela vida daquela pessoa, ou decantaradas durante lá, mas Deus ele vai mostrar a essa pessoa o Deus que você serve, irmã. Não se assuste se alguém te procurar pedindo desculpa. Eu não deveria ter feito. Eu não poderia ter falado o que eu disse da tua vida. Tu és ungida, tu és separada de Deus. De cantaratas durante lá. Não se assuste. Não se assuste. Amém? Irmãos, e continuando aqui, irmãos, aqueles homens que fizeram isso com Daniel, eles foram lançados, e diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que mesmo antes daqueles homens chegar até o fundo daquela cova, os leões estraçalhou aqueles homens, e diz aqui a palavra, que não é ela que está dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo,
que, irmãos, não só aquele homem, mas a família deles também, as mulheres deles, os filhos deles, foram todos lançados. Aqueles leões estavam famintos, estraçalharam aqueles homens, mesmo antes daqueles homens chegarem à cova. Sabe por quê, meus irmãos? Deus me incomoda aqui no meu coração, porque aqueles leões estraçalhou aqueles homens, porque Daniel tinha um Deus que estava com ele, que protegia, que o guardava, mas aqueles homens não tinha quem os guardava, decanta lá, porque pensa que a força vem do braço dele, decantaradas tulhanta lá, e há pessoas assim, decantaradas tulhanta lá, acham que a força vem deles mesmo, decantaradas tulhanta lá, mas Deus é o que mostra a verdade, Deus é que mostra quem está contigo e quem está com eles. Oh, decantaradas tulhanta lá. E aqueles homens, meus irmãos, eles foram devorados por aqueles leões, meus irmãos. E aquele rei, meus irmãos, teve que glorificar o Deus de Daniel. Aquele rei teve que glorificar o Deus de Daniel. Teve que glorificar. Ele não queria mandar, mas ele ouviu quem não era para ele ter ouvido. Ele deu, irmão, corda para quem não era para ter dado corda, porque não era para aquele rei ter dado corda, aqueles homens malvados que estavam com inveja e que queriam o lugar de Daniel. Ou decanta lá, porque eles queriam sim o lugar dele. Ele queria o lugar de Daniel. Mas o que Deus tem comigo e contigo, ninguém pode parar. Ninguém pode parar a obra que Deus começou na minha e na tua vida, não, meu irmão. Ninguém pode. O que é conosco, meus irmãos. E Deus me colocou da outra vez o vídeo, algo eu falei, Deus me incomoda, meu coração queima para falar de novo. Por culpa daqueles homens, até as famílias deles pagaram a consequência. Às vezes tem pessoas tocando em nós e aqueles que estão ali junto com eles também vai pagar as consequências por atos que eles estão cometendo. Ou decantarada surina mandarai. Oh, meus irmãos. E foi isso que aconteceu. Aqueles homens maldosos foram lançados naquela cova dos leões, e aqueles que estavam com eles também foram lançados. Aí tem gente, meus irmãos, que não dorme à noite, que é uma perturbação, que rola para um lado, que rola para o outro e levanta de madrugada e fica que nem um zumbi andando pela casa, não consegue dormir. Tem insônia, tem gente que tem até insônia, não digo todos, irmão, porque tem gente que realmente sofre com insônia, e tem gente que realmente tem ansiedade, essas doenças, mas eu tô falando, neste caso que Deus tá pondo no meu coração para falar, aí não sabe por quê, porque fica tocando na vida de quem não é para tocar, porque fica falando mal de quem não é para falar, aí à noite não consegue dormir, é uma perturbação na vida deles. É uma perturbação, meus irmãos. Mas é o que Deus põe no meu coração, meus irmãos. E eu vou encerrar já. É isto. Tu és ungido, tu és ungida do Senhor. Ninguém pode tocar em ti. O que é para ti, é para ti. Se você está na direção de Deus, deixe que fale, que comenta, só faça a vontade que Deus determinou para mim e para você fazer. Você faça. Não deixe de fazer porque estão falando, não deixe de fazer porque estão criticando. Falar, criticar, vão falar, vão criticar a José, chamar de sonhador, deixe falar o que for, se Jesus é no Jesus, pregando a palavra, fala que era espírito do mal, que estava em Jesus, que era demônio, que dirá de mim, que dirá de você, que ele vai falar que é um espírito contrário que está em nós, que é mentira, que não é nada de Deus, que é querendo se aparecer. Eita, decantaradas tu na mãe. Deixa eu falar que eu tô querendo me aparecer. Deixa eu falar que você tá querendo se aparecer. Deixa eu falar o que quiser. Quem nos justifica é Deus. Quem justifica você, quem justifica eu, é o nosso Deus. É Ele que nos justifica. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e não a vontade do homem, meus irmãos.
E assim como Deus livrou Daniel, livrou José, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha de fogo ardente, assim não vai ser diferente comigo e contigo. A gente tem que passar processos, assim como esses homens também passaram os processos. Mas nós não podemos passar os processos questionando, murmurando e reclamando. Mesmo que seja difícil, porque fácil não é. Mas temos que continuar adorando e glorificando. Que, como eu já falei, nós não adoramos pelo que o Senhor nos dá, mas pelo que Ele fez por nós. Ele nos amou primeiro, irmãos. E é por isso que nós temos que amar, glorificar, perdão, e engrandecer o nome do nosso Deus, que fez essa terra. Irmãos, eu amo começar um propósito, viu, irmãos? Vamos começar um propósito aí de oração e palavra, viu? Vamos fazer... Eu vou entrar Ai, um propósito e vamos fazer nós juntos esse propósito. Irmão, às vezes eu troco as palavras, às vezes eu caguejo, mas é nervosismo, irmão, porque não é porque eu tô aqui só, né? Eu não tô só. Jesus, ele tá aqui, ele se faz presente. Eu sinto a presença dele. Que eu não fico nervosa, porque eu tenho temor e tremor do meu Jesus, viu, meus irmãos? Aí às vezes eu faço um vídeo aí, eu troco o nome de alguém, ou uma pessoa quer, sabe, dar a palavra e eu troco, mas é o temor que eu tenho do Senhor, irmãos. Então a gente vai começar o propósito. No próximo vídeo eu entro falando do propósito, tá bom, irmãos? Vou ver certinho, pedindo direção a Deus, o propósito, qual vai ser o tema, tudo certinho, pra gente começar esses 7 dias de propósito de oração e palavra, tá bom? Aí eu entro falando no próximo vídeo que eu vou vir trazer aos irmãos. E eu termino aqui, irmão, foi até aqui, passou daqui em Azul. O pastor passiço é carne, carne é só no açougue, né, irmãos? Passou daqui já, não é mais o Espírito Santo, é de mim, né? Até onde Deus colocou em meu coração, eu passei aos irmãos. E tome posse, irmão, porque não veio nada de mim, não. E eu tomei posse para minha vida também, viu? Ficam todos com Deus. E eu vou tentando demorar muito. Igual eu falei, eu vou orar em direção de o tema, tá? Vai ser 7 dias. E o horário também que a gente vamos fazer esse propósito, tá bom? Beijo, irmãos. Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida.